Olá! No nosso último vídeo dessa semana sobre constelação, nós vamos falar sobre o casal e o lugar dos filhos. Hoje, a gente se coloca muito nesse papel de gerar harmonia, gerar amor, gerar novas experiências aos nossos filhos. Nós sabemos o quanto que a presença, a qualidade da relação, o seu tempo com qualidade com os seus filhos diz muito sobre quem eles vão ser e sobre principalmente o que eles pensam sobre eles. Mas é importante a gente sempre pensar na terceira lei sistêmica, equilíbrio de troca. Não dá para num relacionamento um fazer mais pelo outro. É importante que a gente pense nessa gangorra. Um bom relacionamento, segundo Bert Hellinger, é quando a gente tem esse equilíbrio, essa compensação entre o dar e o receber. Eu tomo de você aquilo que me falta e dou para você aquilo que te falta. E aí eu vou fazendo essa relação. Eu pego de você o que me falta, recebo e com muita compensação eu quero fazer um pouquinho mais e eu dou um pouquinho mais. E aí você recebe e com muita compensação você quer fazer um pouquinho mais e me dá um pouco mais. E assim essa relação vai crescendo. E aí, segundo Bert Hellinger, a maior consumação de uma relação do casal é o projeto ter filhos. Filhos, mas podemos entender como outros projetos também, mas aqui eu vou falar sobre filhos, tá? Quando a gente tem filhos, a primeira coisa que a gente precisa saber, e eu trabalho muito isso em consultório com as mães que eu atendo, é que a relação desse casal, esse casamento, vem primeiro, tem precedência dos filhos. E no dia a dia, e na demanda, e nessa vontade da gente querer fazer muito pelos nossos filhos, e pela própria demanda que a maternidade traz, é muito comum um filho entrar num lugar acima do casal. De repente o filho está dormindo na cama com os pais, de repente é ele que está decidindo o que nós vamos fazer no final de semana, ou seja, aquele filho vai tomando um lugar naquela relação sempre no meio e não pode. Não sou nada contra a cama compartilhada, não sou nada contra a gente deixar a criança decidir uma vez ou outra um passeio, mas sempre o casal primeiro. É como se o casal fosse a base daquele triângulo e um filho ou os filhos à frente. Como se o casal fosse a raiz, o tronco e os galhos daquela relação e os filhos seus frutos. É muito comum, de repente, para a mulher, aquele amor tão grande que ela pega toda aquela ideia da cria do filho e tira o pai da relação. Principalmente quando essa relação não vai para frente, porque esse equilíbrio começa a ficar descompensado. Então, a equivalência de que os dois são iguais e o equilíbrio dessa troca é importante para um sucesso no relacionamento e os filhos entenderem o lugar deles. Aqui em casa eu costumo muito falar, eu e o Maurício a gente acaba às vezes falando mais alto, o Maurício tem uma voz mais alta e às vezes o Murilo fala, parem de brigar, coisa de criança. E eu chego para ele e falo assim, nós não estamos brigando, nós estamos conversando, talvez um pouquinho mais alto, mas olha filho, esse problema, esse assunto é meu e do papai, você é o filho aqui, não se preocupe. O que eu estou falando para ele nesse momento? Colocando ele no lugar do filho. Você não vai compensar, você não vai trazer, você não vai escolher entre pai e mãe. Lembra, a criança é 50% pai, 50% mãe. De repente, se eu faço esse jogo, a criança fica perdida e sai do lugar dela de filho. Relacionamento tem precedência dos filhos. Isso na prática do dia a dia do tempo, pode ser que o tempo de cuidar de filho seja muito maior, mas a relação vem primeiro. Pensa se você só sai com seu marido quando seu filho não tá, ou você sai escondido quando ele dorme, ou vocês jantam somente depois que ele dorme. Vocês não estão colocando a relação em primeiro lugar. E isso não é bom pro casamento, nem pro filho entender o lugar dele. Se isso é uma dificuldade para você, venha constelar. Vamos entender caso individual do porquê isso está acontecendo no seu sistema familiar. Qual é o modelo de casamento que você tem? Qual é a dor dos relacionamentos passados dos seus familiares? Tudo isso é levado quando a gente está numa dificuldade. Esse é o vídeo de hoje.
encerrando a nossa semana da constelação, uma grande pincelada de um assunto que é muito profundo. Me conta se valeu a pena, compartilhe com outras famílias se você achar que isso pode ter benefício. Eu quero cada vez mais levar a constelação para a vida das pessoas, porque realmente a gente consegue ter um olhar mais amplo, mais curativo e principalmente a gente tira os nossos filhos de continuarem com essas dores que a gente carrega de gerações passadas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.